Olhe, a inteligência artificial está mesmo a ponto de virar a medicina de pernas para o ar, tal como a conhecemos. Mas calma, a ideia não é substituir médicos por robôs, nada disso. Estamos a falar de algo muito mais subtil, de uma revolução silenciosa que promete, na verdade, aumentar as capacidades humanas e, no fundo, redefinir o que é que significa curar. Vamos lá perceber como é que isto funciona. E esta ideia, esta de uma mudança monumental, é mesmo o nosso ponto de partida. Porque, repare, não estamos a falar de uma coisinha pequena, de uma simples atualização de software. Não, isto é uma transformação fundamental na própria forma como cuidamos uns dos outros. É quase como se a tecnologia e a compaixão se encontrassem para redesenhar a própria essência da cura. Mas pronto, é aqui que surge a grande questão, a tensão principal. A tecnologia pode até estar pronta, mas e a medicina? Estará preparada para isto? A promessa é de facto enorme, mas implementar uma coisa destas num sistema tão complexo e vital, bem, isso levanta desafios gigantescos. E é precisamente essa história que vamos tentar desvendar agora. Ok, então, antes de olharmos para o futuro que a inteligência artificial nos promete, temos mesmo de parar um bocadinho e perceber o presente. A medicina moderna, hoje, está numa verdadeira encruzilhada. E é exatamente aqui que a necessidade de inovar se torna, bem, mais clara do que nunca. Pensemos nisto. Os profissionais de saúde são absolutamente brilhantes, não há dúvida. Mas, no fim de contas, são humanos. E neste momento estão literalmente a afogar-se numa avalanche de dados. São registros eletrónicos, exames, os últimos estudos científicos. É uma loucura. Se juntarmos a isso o cansaço, que é real, e aqueles preconceitos cognitivos que todos nós temos, o risco de haver erros ou diagnósticos que chegam tarde demais torna-se muito real. E é aqui que vemos o contraste fundamental, quase como duas faces da mesma moeda. De um lado, temos a perícia humana, com aquela intuição, aquela empatia que é simplesmente insubstituível. Do outro lado, temos o machine learning, com uma capacidade, sobre-humana de analisar dados sem nunca se cansar. Portanto, a verdadeira questão não é qual é o melhor, é antes como é que podemos unir estas duas forças. Pois bem, é precisamente aqui que entra o nosso herói, o machine learning. E atenção, não entra como um substituto, mas sim como uma ferramenta nova, super poderosa, na mala do médico. Pensemos nele como o verdadeiro detetive digital. O que é isto em termos muito simples? Basicamente é dar a um computador a capacidade de aprender com a experiência. Na medicina isto significa dar-lhe milhões de casos para analisar, para ele encontrar aqueles padrões super subtis que um ser humano se calhar nunca conseguiria detectar. E o mais incrível é que vai melhorando, vai afinando a sua capacidade de diagnóstico com o tempo. E o processo, na verdade, é bastante lógico. A melhor forma de pensar nisto é como treinar um estagiário que nunca se cansa. Primeiro, ele lê milhões e milhões de processos clínicos. Depois, começa a ligar os pontos, a aprender que certos padrões correspondem a certas doenças. E com todo este conhecimento, quando apanha um caso novo, ele analisa atenção, ele não dá um diagnóstico final. O que ele faz é fornecer um insight, uma pista valiosíssima para o médico. Funciona quase como um assistente de decisão de elite. Ok, mas chega de teoria. Vamos ao que interessa. Como é que estes detetives digitais estão a trabalhar na prática, nas clínicas e hospitais, tipo agora mesmo? A verdade é que os exemplos já são muito mais comuns do que se calhar imaginamos. Isto já não é ficção científica de todo. A IA já está, por exemplo, no pulso de muita gente com o Apple Watch a detectar arritmias cardíacas. Já está a ajudar na gestão da diabetes, com sistemas como os da Medtronic, ou até a prever ataques epiléticos através do wearables. Portanto, isto não são promessas para o futuro. São ferramentas aprovadas que estão no terreno e que já estão a salvar vidas hoje. Olhamos para um caso muito específico, a patologia. Já existem ferramentas de IA que conseguem analisar imagens de tecidos e identificar células cancerígenas com uma precisão que é de facto impressionante. E o ponto-chave é este. Isto não substitui o especialista. Pelo contrário, liberta-o da tarefa mais repetitiva para que se possa focar nos casos realmente complexos. É como ter um segundo par de olhos, que nunca se cansa e que é incrivelmente preciso. Claro que, como em qualquer boa história, tem de haver um conflito, não é? A verdade é que este caminho para um futuro com IA na medicina não é um mar de rosas. Existem obstáculos e obstáculos bem significativos, tanto do lado da tecnologia como, claro, do lado humano. Então a pergunta é óbvia. Se a tecnologia é assim tão promissora, quais são os problemas? Onde é que estão os obstáculos? Por que é que ainda não vemos isto em todos os consultórios? A resposta é que a verdade é que os perigos de uma implementação feita à pressa são tão grandes, ou talvez maiores, do que as próprias promessas. Ora bem, para começar, há um problema de validação. Muitas destas ferramentas não são testadas com o rigor que seria preciso.
Depois, os dados, um problema enorme. Se um algoritmo for treinado só com dados de um certo tipo de pessoa, ele pode falhar redondamente com outras. A isto junta-se o famoso problema da caixa negra, quer dizer, às vezes nem os próprios criadores conseguem explicar exatamente como é que a IA chegou àquela conclusão. E, finalmente, claro, a resistência dos próprios médicos. Muitos já estão esgotados pela tecnologia e, sejamos honestos, não tiveram formação para lidar com estes novos parceiros. Mas, apesar de todos estes desafios, a visão para o futuro não é uma de substituição, é uma de colaboração. Estamos mesmo a caminhar para um futuro em que o médico é aumentado, em que a tecnologia serve para elevar, e muito, as capacidades humanas. E este conceito de médico aumentado é absolutamente fundamental. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o médico do futuro continua a ser a pessoa com o saber clínico, com a empatia, com a responsabilidade final da decisão. A diferença é que agora terá ao seu lado um parceiro incansável, capaz de analisar milhões de dados em segundos para lhe dar o melhor insight possível. É uma ferramenta, não um substituto. E esta é, se calhar, a conclusão mais importante de todas. Isto não é uma luta de humanos contra máquinas. O que a evidência nos mostra repetidamente é que a sinergia, a combinação de um médico com uma IA, produz resultados muito, mas muito superiores ao que qualquer um deles conseguiria sozinho. É a união, de facto, que cria a excelência. Gosto de pensar nisto como uma sinfonia. Não é o violino sozinho ou o piano sozinho que cria a obra-prima. É a harmonia entre todos os instrumentos. E o futuro da medicina será exatamente assim. Uma harmonia perfeita entre a sabedoria e a empatia, que são humanas, e o incrível poder de análise da tecnologia. E para terminar, fica esta reflexão. No fundo, a tecnologia é apenas uma ferramenta. A forma como a vamos construir, como a vamos validar, a implementar, é isso que vai decidir se ela vai servir para reduzir as desigualdades na saúde ou, pelo contrário, para as agravar ainda mais. E essa é uma responsabilidade de todos nós, de quem faz a tecnologia, dos médicos, dos legisladores, de toda a sociedade. O potencial é de facto imenso, mas o caminho à nossa frente exige imenso cuidado e muita sabedoria.